Olá, dando continuidade, hoje vamos falar sobre a estrutura do judiciário e um pouquinho de honorários. Honorários, inclusive, vai merecer um vídeo específico só para isso. Mas, dando continuidade à série Trilhando o Caminho das Perícias, eu vou mostrar a série de oportunidades que você tem na justiça brasileira. Não é só na justiça do trabalho que precisa do perito judicial. Em todas as justiças, digamos assim, é necessário o trabalho dos auxiliares da justiça. São profissionais que têm expertise, que têm conhecimento num determinado assunto, que ajudam a justiça do trabalho, ou melhor, a justiça no modo geral, os juízes, aonde precisam de um conhecimento específico. Então, vamos agora para o vídeo aqui, para a tela do meu computador, aonde eu vou mostrar para vocês como que é a estrutura, para vocês verem a quantidade de oportunidades que é possível você atuar como perito. Então, vamos para a tela do computador. Aqui na tela do meu computador, a gente vai poder ter uma ideia melhor de como funciona a estrutura da justiça no país. Tá? São várias instâncias, são várias justiças, digamos assim. A justiça especializada, como vocês estão olhando aqui embaixo, e a justiça comum. Tá? Então, essas justiças, elas demonstram como cada assunto tem uma tratativa. Ou seja, existem as instâncias especializadas, a justiça especializada. E é isso aqui que nós vamos falar. Como vocês podem ver, aqui nessa primeira coluna nós temos a justiça estadual. Aliás, quando eu converso com pessoas que não conhecem a formação da estrutura, não, estou já cadastrado na Justiça do Trabalho. E quando eu vou ver, não, ele está na Justiça Estadual. Tá? Isso tem algumas diferenças, tá? Que eu vou falar para vocês, vou explicar para vocês. Mas antes vamos entender aqui. Então temos a Justiça Estadual, a Justiça Federal, a Justiça Eleitoral. A eleitoral, ela já trata de assuntos específicos, ou seja, tudo aquilo que demandar a justiça se posicionar, ou seja, tem um processo, tem um juiz para poder avaliar, acaba sendo específico para esses casos aquilo que for relacionado à parte eleitoral. Tá? Quando vocês veem na televisão, na internet, as questões, as brigas, né, por conta, ou teve algum crime relacionado à parte eleitoral, ou teve alguma não observância da legislação eleitoral, vai para essa justiça especializada, a justiça eleitoral. Tem uma justiça do trabalho aqui e a justiça militar, tá? Ou seja, se você é um militar, teve algum crime, teve algum problema relacionado à parte militar, existem os juízes específicos da área militar que vão ter essa tratativa. Então temos a estadual, a federal, a justiça eleitoral, a justiça do trabalho e a militar. De baixo para cima que são tratados os assuntos em comum ou os assuntos específicos, especializados. Tá? Rogério, mas precisa do engenheiro de segurança, por exemplo, na Justiça Estadual ou na Justiça Federal, além da Justiça do Trabalho? Sim, precisa. É muito comum. Tá? Você vê análises na Justiça Estadual, na Federal, na Eleitoral não, né? E nem na Militar, e na Justiça do Trabalho. Você tem demanda, sim, na área de segurança do trabalho, que é o que a gente estuda aqui no canal, perícias de insalubridade, perícias de periculosidade, acidente, ergonômica, médica. Então, tem sim demanda nessas justiças, tá? Na estadual, federal e do trabalho. Né? É muito comum, por exemplo, quando você vai especificamente em algumas questões da parte previdenciária, entrar na Justiça Federal. Bem que hoje em dia tem sido cada vez mais comum trabalhadores questionarem problemas relacionados à sua aposentadoria, né, que tem a ver com a Previdência, na Justiça do Trabalho. Tá? Mas existe a questão federal, a Justiça Federal, onde muitos processos são julgados, quando é previdenciário, dentro da Justiça Federal. Tá? Uma das diferenças que tem na Justiça do Trabalho e com relação à Justiça Estadual e Federal, que eu vejo acontecer constantemente, é um aluno, por exemplo, perguntar para mim, Rogério, olha, Rogério, eu preciso peticionar os valores com relação ao meu trabalho, né? Aí eu falo assim, você se cadastrou no CGO, ou seja, na Justiça do Trabalho, ou você se cadastrou na Justiça Comum? Aí ele, não, na Justiça do Trabalho. Aí quando eu vou ver no detalhe, eu vejo que ele se cadastrou na Justiça Estadual e não na Justiça do Trabalho.
Na Justiça do Trabalho, é muito comum os juízes não questionarem e nem peticionarem nada sobre os honorários. Simplesmente existe já um determinado valor padrão na região, né? Existem os tribunais regionais do trabalho que vai do 1 ao 24, só como um exemplo, 15, TRT 15 é interior de São Paulo, TRT 2 é São Paulo, Grande São Paulo capital, Grande São Paulo e outras cidades ao redor. TRT 1 é Rio de Janeiro, e aí vai. Então são 24 TRTs. E quando eu vou, cada TRT já tem mais ou menos um valor que ele paga para uma perícia de insalubridade e periculosidade. Então eu, quando eu sou nomeado nas minhas perícias dentro da Justiça do Trabalho, eu nem passo o valor, tá? Eu sei que vai ser determinado pelo juiz no final. A única coisa que eu faço é no meu laudo pericial, quando eu vou peticionar, lá no final, normalmente, ou em parte do meu laudo pericial, em algum local do meu laudo pericial, eu coloco lá os valores dos meus honorários, tá? E o juiz que vai determinar no final do processo ou não, tá? Já na Justiça Estadual e Federal, você precisa, antes de iniciar o trabalho, colocar qual que é o valor que você quer e se vai ser deferido ou não, tá? Normalmente tem um limite de valor, que acaba sendo menor até do que na Justiça do Trabalho, pelo menos eu tenho visto isso na prática, tá? Pode ter exceções no Brasil, o Brasil é grande, são vários TRTs, porém, eu tenho visto na prática, sendo mais comum na Justiça do Trabalho um valor um pouquinho maior do que as outras justiças. E principalmente quando a análise na Justiça Previdenciária, ou melhor, na Justiça Federal com relação à Previdência, tenho visto os honorários bem inferior do que a Justiça do Trabalho. Isso eu estou falando na minha experiência prática que eu tenho visto. Sempre tudo que eu falar aqui no canal é o nosso dia a dia, é a nossa prática, tá? Pode ter uma ou outra diferença dependendo da região, porque o Brasil é gigante, pode acontecer. Mas eu estou falando o que acontece normalmente na prática, tá? E aí começam as instâncias, tá? Ó, primeira instância, então normalmente são as varas que nós mais atuamos. Pode acontecer demandas da segunda instância? Sim, pode, mas o mais comum é nós profissionais da área de segurança do trabalho atuar na primeira instância. Não resolvido, se tiver recurso, se tiver uma decisão e uma das partes quiser recorrer, sobe para a segunda instância e aí vai subindo até chegar ao Supremo Tribunal Federal, tá? O que é importante aqui, nesse fluxo aqui, você entender, nesse diagrama? É como são as justiças, que tem a justiça comum, que tem as justiças especializadas, né? Tem a justiça estadual, federal, eleitoral, militar e a justiça do trabalho, né? Aqui a gente fala muito na questão da justiça do trabalho, tá? Eu tenho tido melhor experiência e tendo melhores resultados na justiça do trabalho. E quando comparo com alunos nossos que também estão atuando em outras justiças, vejo que a justiça do trabalho é a mais interessante para nós profissionais da área de segurança do trabalho, tá? Então é isso, pessoal. Esse vídeo aqui eu queria explicar um pouquinho mais sobre essa questão e a questão dos honorários, tá? Os honorários do perito judicial têm uma variação razoável dependendo da região do país. Porém, está em torno de R$ 2.000 a R$ 3.500, dependendo da região, dependendo do juiz, né? Acaba sendo esse valor dos honorários periciais, tá? Existem algumas exceções, quando está dentro da justiça gratuita, por exemplo, quando o autor perde processo e alega que não tem condição de pagar o valor dos honorários periciais que foi determinado por um juiz, e às vezes o juiz acaba concedendo uns valores um pouquinho menor. Mas isso eu vou falar melhor no próximo vídeo, onde eu vou detalhar bem as questões de honorários, não só para o perito judicial, mas também para o assistente técnico. Qual que é o range, quais são as possibilidades de ganho, quais são as opções de atuação como assistente técnico, que no caso do assistente técnico, você tem algumas possibilidades a mais do que até mesmo o perito judicial. O perito judicial normalmente vai receber os seus honorários ou através da reclamada que perdeu o processo, ou através do autor que perdeu o processo e o juiz determinou o pagamento, ou através da justiça gratuita, né? Onde o Estado paga por conta que o reclamante, o autor do processo, alega que não tem condição de pagar e já no início do processo ele coloca que deseja a justiça gratuita, tá? Mas isso sobre os honorários, eu vou entrar mais no detalhe, mais a fundo, no próximo vídeo da série Trilhando as Perícias. Te aguardo lá.